Hoje eu venho aqui falar para vocês sobre três bloqueios. Três bloqueios que impedem a gente de realizar o que desejamos, construir aquilo que sonhamos e chegar no ponto que nós queremos chegar. Então hoje a gente vai falar sobre esses três bloqueios. O que está te impedindo de tomar essa decisão, de alcançar isso? Muitas vezes a troca de profissão, esse projeto você não consegue tirar do papel porque você tem medo. E se você quer saber quais são esses três bloqueios, como superá-los, que você fique até o final deste vídeo, porque são ferramentas simples, porém vão te ajudar assim de uma maneira extraordinária. Eu vou passar aqui três ensinamentos, três tarefas. A gente vai desvendar esses três bloqueios e eu já passei por este processo também, em várias decisões que eu tomei da minha vida. E eu sempre faço esses três passos, né? Então eu quero compartilhar aqui com vocês. Bom, desde já, quero me apresentar. Meu nome é Thiago Neves, muito prazer em estar no meu canal. Aqui é onde a gente aborda autodesenvolvimento, espiritualidade, autoconhecimento de forma geral. Então eu te convido a já se inscrever no canal, ativa o sininho para mais conteúdos como esse e a gente vai criar uma comunidade forte, a gente vai realmente fazer a diferença. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre esses três bloqueios que impedem a gente de avançar na nossa vida. Eu vou falar os três bloqueios e depois a gente vai caminhar por eles. O primeiro bloqueio é do bloqueio do desconhecido, o medo do desconhecido, aquilo que a gente não conhece, a gente tende a ter medo, o nosso cérebro ele instala um alerta e a gente começa a pensar várias coisas, né? Enfim, esse é o primeiro bloqueio. O segundo bloqueio é a ilusão de tempo infinito que todos nós temos. Ah, mano, vou deixar para depois. Ah, amanhã eu faço, segunda-feira eu começo. Enfim, a ilusão do tempo infinito é o segundo bloqueio. O terceiro bloqueio, paralisia da perfeição. Todos nós temos. Ah, não, mas quando eu tiver isso eu vou fazer. Ah, mas falta isso, falta aquilo. Ou seja, a gente sempre está esperando o momento ideal, as ferramentas adequadas, o momento perfeito para a gente começar alguma coisa. E a gente sabe que isso não funciona. Então esses são os três bloqueios. Como que a gente desbloqueia isso, destrava isso da nossa vida? Primeiro é o medo do desconhecido. Como que eu venço esse medo do desconhecido, Thiago? O que é o desconhecido, na verdade? É tudo que a gente não conhece, a gente tende a ter medo. Quando a gente conhece, a gente passa a ter medo? Não, de uma certa maneira, né? Então, dependendo do que é, tudo a partir do momento que a gente conhece, a gente entende os riscos. Entendendo os riscos, eu posso ter um comportamento mais adequado para tomar aquela atitude, para tomar aquela decisão. Então, a gente vai avaliar os riscos para ver se cabe a mim tomar esse risco, se eu consigo segurar ou não. Então, o primeiro ponto é, você vai analisar o risco disso. Como que eu faço isso, Thiago? Tornando conhecido. Como que eu torno isso conhecido? Por exemplo, primeiramente, eu vou fazer duas colunas. Numa coluna você vai colocar pontos negativos daquela ação que você tem medo de tomar, do desconhecido. Vamos já tá tornando isso conhecido. Primeiro ponto, o que possivelmente pode dar errado? Isso aqui. Se eu trocar de emprego, de carreira, eu posso acontecer isso. Você vai identificar todos os pontos negativos daquela sua ação. E na coluna da direita, você vai fazer outra. Você vai fazer os pontos positivos. Se eu tomar essa atitude, o que pode me impactar de forma positiva? Ou seja, você já criou uma consciência daquilo ali. Cara, se der errado, eu vou ter essas consequências. Se der certo, minhas consequências vão ser essas. Análise de risco agora. Vale a pena eu correr o risco? Se isso não der certo, esse é o meu prejuízo. Pensando bem, não era tão ruim assim do que eu imaginava. Eu tava criando umas consequências muito maiores na minha cabeça que eu não tava pensando direito, eu não tava achando que era tão simples assim, não é tão grave. Então, ou seja, você vai analisar o risco. Então, o desconhecido já passou a ser conhecido, o medo já não tá tão grande porque você já conheceu. Então, quando a gente conhece, nosso medo tende a aumentar. Você vai analisar o risco. Cara, vale a pena eu correr esse risco? Pelos pontos positivos? Vale. Se eu perder aqui, não vai ser tão grave? Não. Ou mas vai ser tão grave, mas eu dou conta? Eu dou conta desse risco? Dou conta. Então, check. Opa, vou pra cima. Vou fazer o que tem que ser feito. Então, essa é a tarefa número 1. Bom, agora a gente vai falar sobre o bloqueio 2, que é o tempo infinito. Todo mundo acha que o nosso tempo é infinito, né, gente? Amanhã eu começo, depois eu faço, mas hoje eu não tenho isso. Sempre tá esperando por algo, achando que o nosso tempo é infinito, que a gente tem todo o tempo do mundo para fazer isso. Aí é sempre deixando para depois. Ah, amanhã eu faço, semana que vem. Ano que vem eu vou tirar esse projeto do papel. Ano que vem minhas condições vão estar melhor, eu vou fazer. Ano que vem, semana que vem, sempre adiando o inadiável, né? Sempre adiando. E aí eu te pergunto, e se você soubesse que só tem um ano para viver? E aí, como seria? Eu te pergunto, qual decisão você está adiando hoje? Você sempre está pensando que, ah, não, hoje eu não tenho tempo. Ah, essa semana não tenho tempo, esse ano está muito corrido. E eu te pergunto, faça essa pergunta para você mesmo. Qual é a decisão você está adiando no agora, no dia de hoje? Se você soubesse que só tem um ano, qual seria a sua prioridade? Porque eu acredito que na vida tudo é prioridade. Se você ficar olhando para vários caminhos, você não vai percorrer nenhum.
nenhum. Se você tivesse um ano de vida e aí você falasse pra você mesmo, qual é a minha prioridade deste ano? Porque quando a gente só tem um ano de vida, naturalmente a gente vai colocar uma prioridade. Cara, esse ano eu quero, então, já que eu tenho um ano de vida, eu vou fazer tudo que eu sempre quis fazer. Vou viajar, vou aproveitar a vida ao máximo. Aí você vai colocar uma prioridade. Então aí sim você vai focar naquilo que realmente vai se tornar a sua prioridade. É o que a gente tem que fazer, colocar a sua prioridade, colocar uma data para você executar. Porque quando a gente coloca a data, a gente tende a fazer aquilo ali. Porque este compromisso vai te fazer sair da inércia, vai fazer você tomar aquela ação devida. Você já percebeu que quando você coloca um prazo, tudo você tende a cumprir naquele prazo? Por mais que você faça na última hora, mas você vai cumprir aquele prazo. Então o que a gente precisa colocar é prazos para nós mesmos. Cara, eu vou fazer isso aqui, ali sem falta, sem desculpas, sem negociação, eu vou fazer naquela data ali, até aquela data eu vou entregar isso. O bloqueio 3 é o bloqueio da paralisia da perfeição. Esse bloqueio a maioria das pessoas tem. É quase que universal. Todo mundo tem esse bloqueio. Quem nunca, né? Ah, não, porque meu cenário tá feio, um exemplo. Vou começar a gravar vídeo pro YouTube. Ah, meu cenário tá feio. Eu tenho um projeto aqui de uma empresa, mas eu não tenho capital. Eu não tenho tempo esse ano. Eu não tenho habilidade suficiente. Aí vai começar a vir aquela enxurrada de objeções. Todas as imperfeições do mundo vai aparecer. Eu também já tive isso. Ah, eu não tenho material de qualidade. Eu não sou bom o suficiente. Eu não sei falar bem. Como que a gente combate a imperfeição, gente? É fazendo o que tem que ser feito. Partindo do princípio que, cara, a gente nasceu sem saber andar, sem saber falar, sem saber escrever. E olha quanto nós evoluímos. Então é sobre evolução, não é sobre perfeição. É sobre fazer o que tem que ser feito, deixando a perfeição de lado. Na prática, você vai escolher uma coisa para fazer. Eu costumo dizer que o imperfeito feito é melhor do que o perfeito nunca feito. Você tem um grande bloqueio em produzir conteúdo, um exemplo. Vai lá e faz do jeito que tem, do jeito que você tá, do jeito que dá, mas faz. Por quê? A partir da constância que você vai produzindo, as coisas vão melhorando. Você vai começar a se comportar melhor nos vídeos, você vai fazendo um melhoramento dos seus materiais de áudio, de vídeo, de cenário, e assim a gente vai, é gradual. Igual quando nós nascemos. Primeiro a gente engatinha, depois a gente começa a andar, daqui a pouco a gente começa a correr, andar de bicicleta. A gente precisa entender que é um progresso. A gente não vai alcançar uma maestria fazendo aquilo de uma noite para o dia. É vários anos fazendo aquilo ali. E a gente tem que entender que a perfeição não existe naquilo que a gente está fazendo. Existe um bom trabalho sendo executado ali, vai existir um bom desempenho, uma boa desenvoltura sua ali, conforme vai passando o tempo que você vai praticando aquilo ali, então você vai ficar bom naquilo, você vai ficar maestro. Mas a perfeição de uma coisa perfeita não existe. Sempre vai ter alguma coisinha que não tá encaixando, que não tá legal. Por quê? Porque a perfeição é coisa de Deus. Ou seja, a gente precisa quebrar isso fazendo, é agindo, é com o que nós temos no agora, no hoje. Então é isso que a gente tem que fazer. É assim que a gente quebra a perfeição. Quanto mais você fizer aquilo, melhor você vai ficar. Mais upgrade você vai fazer naquilo. Tanto você como pessoa e quanto a sua estrutura também fazer aquilo. Ou um negócio no primeiro ano não vai tão bem, ou não vai nada bem. Muitas vezes o negócio vai se arrastando. No segundo ano já começa a pegar um fôlego, no terceiro já vai melhorando, no quarto e assim vai. A gente precisa olhar para as circunstâncias e ver como é que funciona o mundo, como é que funciona a natureza. A natureza, ela vem num progresso evolutivo, porque a semente, ela morre para virar uma árvore, para dar frutos. Então é uma evolução. Então tudo que a gente fizer nesta vida, a gente vai evoluir. Então quando a gente instala essa chave, vou fazer por quê? Porque eu vou me tornar bom naquilo. Tudo que você praticar com constância, com disciplina, não tem como você não ficar melhor naquilo a cada dia. Cada dia você vai melhorando um ponto, você vai melhorando isso, vai melhorando aquilo. E aí é assim que a gente combate a imperfeição. É fazendo com o que a gente tem. Não olhando as melhores condições, não olhando as melhores coisas. Adiar essas suas ações, essas suas decisões, vai fazer com que o medo escreva a sua história, não você. E aí eu te pergunto, em qual momento da sua vida você vai pegar a caneta e começar a escrever a sua história? Então identifique o que está te bloqueando, se é medo do desconhecido, se é ilusão de tempo infinito, ou se é a infinita imperfeição, ou se é a paralisia da imperfeição, na verdade. Vê se você tem esses 3 bloqueios. E eu quero te contar um caso da autora do Harry Potter. Eu li que na época que ela estava escrevendo num café e ela estava desempregada e cheio de problemas, cheio de incerteza, mas ela decidiu agir. Então a vida só acontece para as pessoas que decidem agir. E aí eu te pergunto, qual é a decisão que você vai tomar diante disso? Deixa nos comentários, compartilhe comigo, eu quero saber. E eu quero saber se esse vídeo está te ajudando, foi importante para você, se os vídeos estão te ajudando, se os vídeos estão fazendo a diferença, se realmente vocês estão fazendo as tarefas e o que vocês estão achando dos vídeos. Eu quero ter essa proximidade com você, porque
acredito que nós estamos construindo uma comunidade forte aqui, diante de todos os ensinamentos, diante de todas essas tarefas. Então espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo e tamo junto. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Fui.